Convido os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 170, no Cantor Cristão, hino de número 170. Louvamos ao Senhor por todos os amados irmãos que estão aqui nesta manhã. Vamos orar também daqui a pouco pelos nossos irmãos jovens que vão prestar vestibular. Oremos todos por eles, para que Deus os abençoe e fortaleça nesta nova empreitada, nessa nova jornada. Então, agora cantando o hino de número 170, estaremos dando prosseguimento aos trabalhos nesta manhã. Cantemos. Então, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Santo Deus, bendito Pai Celestial, com muita alegria, com muita gratidão, estamos aqui neste primeiro dia da semana, Senhor, com os nossos corações repletos de palavras de gratidão e de louvor ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Ouvimos nosso amado irmão Rafael agora no encerramento da Escola Bíblica Dominical, lendo orações a Deus de gratidão que o Senhor concede a eles. Ele mesmo, seus pais, têm muitos motivos de agradecer. Todos nós temos, Senhor. Não temos um motivo sequer para murmurar, para reclamar. Se alguém o tem, é porque alguma coisa não está bem na vida desta pessoa. Nós temos motivos para louvarmos, para agradecermos, para te darmos muitas graças, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os sentidos. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor também nos concede o primeiro dia da semana, quando deixamos todas as outras atividades de lado, deixamos passeios, deixamos entretenimentos, deixamos tudo aquilo que é secundário, para buscarmos o que é prioritário. Como o Senhor Jesus mesmo nos falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Temos experiências maravilhosas, Senhor, de que é verdade. Quando nós estabelecemos esta prioridade, o Senhor primeiro, e as outras coisas, nos outros dias da semana, tudo dá certo, Senhor. Muitas vezes o Senhor permite provas, dificuldades, provações,
lutas na vida dos irmãos, para que acordem, para que despertem, para que vejam que alguma coisa não está certa na prioridade. Quando fazemos aquilo que deveríamos fazer durante a semana e fazemos no domingo, certamente alguma consequência difícil virá. Ou rebeldia dos filhos, ou enfermidades, ou provações, e é o Senhor falando, porque tudo vem do Senhor. A tempestade no mar foi o Senhor que mandou para acordar Jonas, para despertar Jonas. Tudo o Senhor faz para o nosso despertamento. Então, ajude a tua igreja, Senhor. São os tempos de adormecimento, são os tempos de descuidos. E os descuidos não começam grandes, começam bem pequenos. Pequenos descuidos causam grandes tragédias. Ajuda-nos então, Senhor, estarmos vigilantes nesta hora final da igreja sobre a terra, quando estamos aguardando para muito em breve a vinda do Senhor Jesus nos ares para arrebatar a igreja, que Ele encontre todos nós aqui trabalhando, animados, firmados no Senhor. Oramos pelos motivos que foram mencionados há pouco, Senhor. O vestibular dos nossos jovens, hoje muitos estão fazendo provas. Oramos por eles, que o Senhor os abençoe e segundo a tua vontade, abrindo-lhes as portas da universidade e depois cuidando deles lá na universidade também, Senhor. Há muito ateísmo, há muita leviandade nas universidades, por isso pedimos, cuida dos nossos irmãos que lá já estão e daqueles que irão também frequentar os bancos universitários, que sejam testemunhas do Senhor no meio daquelas densas trevas. Oramos pela irmã Marli, o restabelecimento da sua saúde pós-operatório. Oramos também pela dona Rose, mãe da nossa amada irmã Andréia. Irmã Andréia cuidando da sua mãe, conceda, Senhor, o restabelecimento. Oramos também que o Senhor abençoe essa senhora que a nossa amada irmã Lourdes mencionou. Abençoe e prepare a visita também, para que possamos levar ali a tua palavra e, se for do teu agrado, recuperá-la fisicamente, mas principalmente pedimos pela sua cura espiritual. Pedimos a Deus pela irmã Gisele, o seu restabelecimento também. E se há mais algum irmão atravessando por enfermidade, não sabemos, mas oramos, pedimos e pela fé já agradecemos. Oramos pelo Brasil, Senhor. Os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são de mentira, os dias são de corrupção, os dias são de leviandade, de falsa religiosidade. Clamamos então por um despertamento no Brasil, a começar por nós. Não esperemos os outros, mas começando em nós, Senhor, um despertamento espiritual e clamando ao Senhor, para que o Senhor conceda ainda tempos de paz e liberdade, ordem e progresso, verdade e justiça no Brasil. O Senhor está vendo a injustiça imperando no Brasil, Senhor. Os órgãos que deveriam zelar pela justiça são os primeiros que estão sendo usados pelo inimigo para promover a injustiça. A injustiça já não é nem mais disfarçada no Brasil, agora é velada. Oramos então que o Senhor tenha misericórdia, repreenda os maus, afaste os corruptos e que ainda possamos ver, ó Deus, o Senhor sendo honrado e glorificado nesta nação. As igrejas ainda tendo liberdade, as escolas cristãs tendo liberdade para anunciarmos claramente, francamente a Tua palavra e as Tuas verdades eternas. Haja então, portanto, um despertamento no Brasil. Pedimos pelos missionários, cuida de todos eles, aqueles que são apoiados pela Tua igreja com orações e até mesmo financeiramente, fortaleça-os, abençoe-os. Os nossos irmãos que por motivos de distância não podem estar conosco dominicalmente, nossos irmãos em Santa Catarina, nossos irmãos no Rio Grande do Sul, nossos irmãos em Alagoas, em Maceió, os nossos irmãos também no Centro-Oeste, em Lucas do Rio Verde, nossos irmãos no estado de São Paulo, nossos irmãos no exterior, cuida de todos, abençoe a todos, e que todos, ó Deus, sintam a Tua presença bendita e maravilhosa, fortalecendo e abençoando. Também nós pedimos a Deus que o Teu Santo Espírito trabalhe em nosso meio, nesta manhã.
falando aos nossos corações, o Senhor aceitando o culto que está sendo prestado a Ti, e que possamos ouvir a Tua palavra com reverência, com atenção, e sentirmos paz nesta cruz que o Senhor Jesus nos mandou, negarmos-nos a nós mesmos, tomarmos cada dia a nossa cruz e seguirmos após Ele. Pedimos então no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em Gálatas, capítulo 6. Leremos o versículo 14. Gálatas, capítulo 6, o versículo 14. Gloriando-se na cruz do Senhor Jesus Cristo. Não é fácil gloriar-se na cruz. Não é fácil, como cantamos no primeiro hino, sentir prazer na cruz. Mas precisamos sentir. Precisamos sentir prazer na cruz. A cruz é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento. Mas para nós cristãos devemos sentir prazer, como a nossa amada irmã Zé. A cruz que me deu Jesus Cristo fortalece o meu amor. As dores que sempre me assaltam me aproximam ainda mais do Senhor. Nossa amada irmã Zé está aqui há mais de 50 anos servindo ao Senhor na igreja, com uma cruz pesada para carregar, mas ela se gloria na cruz do Senhor Jesus Cristo. Está firme, servindo ao Senhor com alegria. E diz a palavra do Senhor, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Todos aqui podem dizer isto com veracidade. Todos os irmãos aqui podem dizer como Paulo falou: o mundo está crucificado para mim, o mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. Podemos dizer? É melhor fazermos uma análise primeiro para ver se realmente isso é verdade, ou se não são apenas palavras que dizemos às vezes sem pensar. A cruz, diz a Bíblia, é um lugar de maldição. A palavra de Deus diz em Gálatas mesmo, capítulo 3, diz que maldito todo aquele que for colocado no madeiro. É um lugar de maldição. A Bíblia também diz que pregar o Senhor Jesus, pregar sobre o Senhor Jesus Cristo, que foi colocado na cruz, era escândalo para os judeus. Os judeus não podiam entender uma coisa dessa. Como o Messias que eles estavam esperando ia entrar em Jerusalém montado num jumentinho, num animal de carga, que iria padecer tanto e depois seria crucificado? Como? Não dá para entender. Era um escândalo para eles. Para os judeus era um escândalo, e para os gregos a Bíblia diz que era loucura. Os gregos não podiam aceitar isso. Não aceitamos. Um Messias crucificado, fraco, morto, não, isso é loucura, não podemos entender. Você se gloria na cruz do Senhor Jesus Cristo? O que Ele falou para você fazer, querido irmão? O que Ele falou para nós fazer? Nós que queremos segui-lo. O que Ele falou? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Diga não para você. Você tem dito não para você? De verdade? Tem dito não para você? Tem tomado a sua cruz e seguido após o Senhor Jesus Cristo? Ele falou isso em Lucas capítulo 9. Em Lucas capítulo 9, versículo 62, ele também falou: quem que tomar a sua cruz, depois olhar para trás, que entrar nesse caminho depois olhar para trás, não é apto para o reino dos céus. Ou seja, quem quer ser servo do Senhor Jesus Cristo, mas o mundo não morreu para si, e não morreu para o mundo, não serve. Não serve. Se nós entramos nessa carreira, quem lança a mão do arado, como ele falou, e depois fica olhando para o mundo lá atrás, mas o mundo... Os irmãos lembram-se dos israelitas que passaram 430 anos no Egito, e depois Deus os tirou de lá. O que aconteceu com os israelitas é o que está acontecendo com muita gente hoje. Deus os tirou de lá com mão forte e poderosa. Durante a semana ainda falava com o irmão Eloy, quando Deus nos permitiu o privilégio de estarmos lá em Itaipu, na usina binacional de Itaipu, e pudemos entrar no leito seco do rio Paraná. Eu era criança quando o presidente Ernesto Geisel era um presidente cristão, militar, presidente cristão, fiel ao Senhor. Ele foi lá para que pudesse ser feito o desvio do curso do rio Paraná, para que fizessem a barragem. E hoje, lá embaixo, onde passava antigamente o rio, é um leito seco, as pedras enormes. Entra-se naquela barragem imensa,
São 196 metros e o elevador desce até o leito seco do rio. Eles não levam pessoas com problemas cardíacos, nem mulheres grávidas, porque se der qualquer problema não dá nem tempo de pensar em sair de lá. É uma impressão olhar para cima, aquela altura, 196 metros. Esse prédio tem 25 metros. Lá são 196 metros. E saber que do lado tem uma parede imensa de água de 90 quilômetros de extensão. De verdade, dá uma sensação estranha até na gente. É interessante o que o homem conseguiu fazer. Mas conversando com o irmão Eloy durante a semana, falávamos a respeito desse muro de água que Deus permitiu os israelitas passarem. Imagine a impressão de noite, um muro imenso de água, no fundo do mar eles estavam passando, do outro lado um outro muro de água, uma impressão imensa. Mas, amados irmãos, aquelas pessoas que viram tudo isto, e Deus os tirou do Egito, no entanto, o Egito não saiu deles. Os israelitas saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E eu gostaria de perguntar, você, o mundo saiu de você? O mundo está crucificado para você? Mas de verdade mesmo, irmãos, porque falar é fácil, o discurso é fácil. Olhe para dentro de você. O mundo está crucificado para você? De verdade? Ou há alguma influência no mundo ainda, na sua vida? Está fazendo como os israelitas, viram todas essas maravilhas, viram que Deus operou no Egito, viram Deus abrir o mar vermelho, viam o maná todos os dias, viam a coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia, eles viam tudo isto, viram o rosto de Moisés brilhando por estar em comunhão com Deus, eles viram, e ainda assim, o Egito não tinha saído deles, eles queriam voltar para o Egito. Diziam assim, não seria bom levantarmos um capitão e voltarmos para o Egito? Irmãos, é incompreensível. Mas quando olhamos para muita gente que se diz cristã, ainda com o mundo dentro de si, aí nós passamos a compreender. Pois é, algumas pessoas saíram do pecado, mas o pecado não saiu de dentro da pessoa. Não podemos viver, queridos irmãos, nesta vida do mundo dentro de nós. Em primeiro lugar, o mundo está crucificado para nós. Leio novamente o versículo que diz, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que isso significa, queridos irmãos? Que o mundo deve perder interesse para nós. O mundo perdeu interesse para você? Irmão, amado, faça uma análise da sua vida. O mundo perdeu interesse para você? Ou você está com um pé na igreja e um pé no mundo? Um pé em Deus, na vontade de Deus, e um pé querendo fazer a vontade do mundo? Devemos totalmente permitir que o mundo morra para nós, já não tem mais interesse nenhum, é buscar ao Senhor, é fazer a vontade do Senhor. Os interesses do mundo, dos familiares, dos amigos, dos colegas, das festas, dos ambientes, perdeu o seu valor. Por que você não vai domingo? Porque domingo é o dia do Senhor, o mundo morreu para mim, eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Eu não faço outra coisa a não ser servir ao Senhor. Gosto muito do exemplo de Moisés. Todos nós já lemos sobre Moisés, conhecemos bem a história de Moisés. Eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, em Hebreus capítulo 11. Leremos do versículo 24 ao versículo 26. É um exemplo de que realmente ele renunciou tudo por amor ao Senhor Jesus Cristo. E você, irmão, você tem renunciado tudo por amor ao Senhor Jesus Cristo? Ou alguns interesses do mundo, monetários, financeiros, familiares, interesses do mundo ainda estão fazendo parte da sua vida? Se sim, peça ao Senhor, Senhor, me ajude para que o mundo esteja crucificado para mim. Eu não tenha outro interesse que não seja fazer a vontade do Senhor. Hebreus capítulo 11, todos nós sabemos, Moisés nasceu num período terrível. Os irmãos lembram que quando ele nasceu havia uma lei como hoje, uma lei como hoje. Os meninos deveriam ser lançados no rio para ser devorados pelos crocodilos. Quando vemos hoje as pessoas querendo que as criancinhas sejam mortas e retalhadas no ventre, é a mesma lei do Egito, é para matar. Quando vemos que as criancinhas hoje
são ensinadas nas escolas sobre ideologia de gênero, nós vemos que é a mesma coisa que aconteceu no Egito. É para matar, é para destruir, é para retalhar. Moisés nasceu nesse período, quando os meninos, se nascesse menino, era para ser jogado no rio. Recentemente nasceu nossa querida Isabelinha, uma menina linda. Há um ano atrás nasceu o Elias, a Alicia e os nossos bebezinhos, a Brendinha, o Samuelzinho. São vidas que nós temos um amor tão grande, todos os dias orando por eles, que Deus abençoe e fortaleça, um amor tão grande. Imagine um pai e uma mãe ter que pegar o filhinho e jogá-lo no rio, com cordão umbilical e tudo. Você teria coragem de fazer isso? A mãe de Moisés, Joquebede, escondeu o menino por 3 meses. Ele era bonito, ele era formoso, mas começou a ficar forte, começou a chorar mais forte. A mãe então pensou, não vou conseguir esconder por muito tempo. Fez um junco, um bercinho de juncos ali, betumou por dentro e por fora, o asfalto lá por dentro e por fora, colocou no rio, Deus já preparando tudo, Deus no controle de tudo. Num rio tão grande como o Nilo, a mulher foi tomar banho justamente onde estava o menino, por coincidência? Claro que não. Não existe coincidência no reino de Deus, existe providência. A mulher foi lá para que Deus o colocasse no palácio. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Deus colocou Moisés no castelo onde a ordem saiu para matá-lo. Olha como Deus é maravilhoso. É assim que você olha para Deus? Tudo de maneira espiritual. Moisés foi parar justamente no castelo de onde veio a ordem para matar o menino. Olha como Deus é. Olha como de maneira espiritual. Olha de maneira espiritual. E Deus o colocou ali. Ali ele foi preparado em toda a sabedoria do Egito, que era avançadíssima. Ele foi preparado. Era o filho da filha de Faraó. E tinha sobre si todo o domínio do Egito, que na época era o país mais importante do mundo. Mas olhem, queridos irmãos, Moisés, ele estava com o mundo crucificado para ele. Temos nós também esta visão de Moisés, queridos irmãos. O mundo pode oferecer muitos atrativos, muitos prazeres, e não venha me dizer que não oferece, porque oferece. Irmãos, o mundo tem oferecido atrativos para vocês? Tem oferecido? Tem oferecido convites para vocês? Para não virem à casa do Senhor, para irem para... O mundo tem ou não tem? Fale francamente, fale sinceramente. E aí, você age como? Como o mundo está crucificado para você? Ou como o peixinho? Engole o raiz. Como você? Cuidado. Moisés, ele tinha tudo, ele podia ser o rei do Egito. Mas ele preferiu abandonar tudo aquilo por amor a Cristo. Hebreus 11, de 24 a 26. Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, ou seja, a afronta de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Irmão, você tem em vista a recompensa? De verdade? Quando lhe convidam para faltar na casa do Senhor, você tem em vista a recompensa ou só está vendo aquilo que estão colocando diante de você? Fale francamente. Seja sincero. Irmãos, o mundo está crucificado para nós. Está crucificado. Quando nos ausentamos da casa do Senhor por qualquer momentâneo prazer, estamos renunciando ao pecado como Moisés. Ele tinha tudo diante de si. Você tem tudo diante de você e pode fazer a escolha. O mundo está crucificado para você, ou você está ainda vivendo para o mundo. Como os israelitas saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Gosto muito do exemplo de Raabe também. Todos os anos, quando faço a leitura e passo por Raabe, mas como eu tenho uma admiração por aquela pessoa. Ela tinha uma vida torta, totalmente errada. Ela era uma prostituta em Jericó.
Mas quando os espias chegaram em Jericó, ela conhecia a palavra de Deus. E ela recebeu os espias, escondeu os espias no telhado, depois falou para os espias: agora o rei de Jericó sabe que vocês estão aqui, vocês fujam para o monte e fiquem 3 dias lá, depois que os espias, que os guardas voltarem, eles vão voltar, aí vocês vão embora, vocês avisem para Josué que nós sabemos que vocês vão dominar essa terra, nós sabemos. E ela falou assim: tenham misericórdia de mim, da casa do meu pai, quando vocês dominarem essa terra, lembrem-se de mim. Irmãos, o que aconteceu com Raabe deve acontecer conosco. Nós não somos melhores do que a prostituta Raabe, nós todos somos pecadores. Se você acha que Raabe era pior do que você, acabou de ser um pecador tremendo. Nós somos todos pecadores como Raabe, e estávamos na nossa Jericó, que está caminhando para a destruição. Este mundo está caminhando para a destruição, como Raabe sabia que Jericó seria destruída. E o que ela fez? Ela renunciou ao seu mundinho, ela renunciou ao seu espaço, renunciou ao seu rei, renunciou aos seus moradores, renunciou tudo em Jericó para se tornar uma das servas do Senhor Jesus Cristo, que veio fazer inclusive parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Mas ela renunciou, ela teve que deixar que Jericó fosse crucificada para ela. Para mim, o importante agora é servir ao Senhor. Para você, o importante é servir ao Senhor? Ou você quer viver ainda na sua Jericó, que está caminhando para a destruição? Este mundo está caminhando para a destruição, tal qual Jericó. Jericó foi totalmente destruída. Até hoje estão lá as muralhas de Jericó caídas. Meus irmãos, é um aviso para todos nós. Esse mundo está indo de mal a pior. Por isso, que este mundo esteja crucificado para nós, como esteve para Moisés. Moisés tinha em vista a recompensa. Você tem em vista a recompensa? Está rejeitando este mundo hostil, perdido, que está indo para a destruição? Temos rejeitado, assim como Moisés e assim como Raabe. É triste, meus irmãos, de ver como tem tantas pessoas que se dizem cristãs e fazem pouco caso do dia do Senhor. De verdade, eu tenho para mim que essas pessoas ainda, o mundo não foi crucificado para eles. Ainda não. Inclusive em nosso meio também. E eu falo francamente, eu sou franco, eu falo na frente e não falo por detrás. Irmãos, de verdade, quando uma pessoa troca o dia do Senhor por qualquer outro momentâneo prazer, está no caminho do erro. Está dando um mau testemunho, péssimo testemunho. Para os seus filhos, para a sua família e para as pessoas que não são do mundo. Está dando péssimo testemunho. E há um tempo de semeadura e há um tempo de colheita. Lembre-se disso. Quando nossos pais moravam em Guaraqueçaba, eu ainda não tinha nascido. Um domingo de manhã, meu pai foi até o porto para pegar o barco, para ir numa ilha, para pregar o Evangelho. Chegou lá no porto e vinha chegando o seu Agostinho com uma canoa cheia de saco de farinha. No litoral tem muito disso. Meu pai viu o seu Agostinho, membro de igreja, com sacos de farinha na canoa. Irmão Agostinho, vai para onde? Ah, pastor, vou na feira levar a farinha para vender. Meu pai falou: irmão Agostinho, hoje é domingo, hoje não é dia de comércio, hoje não é dia de passeio, hoje não é dia de festa, hoje é dia de cultuar ao Senhor. Não, pastor, não tem problema, ninguém sabe que eu sou crente. Meu pai falou: agora ficou vivo. Agora ficou vivo. Já estava errado o Senhor usar o dia do Senhor para outra coisa. Agora, o Senhor me dizer que ninguém sabe, agora ficou ainda vivo. Não foi isso que aconteceu? O mundo está crucificado para você. Isso é verdade. Segundo lugar, nós estamos crucificados para o mundo. Voltemos para Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dou muitas graças a Deus pelo nosso amado irmão Alex. Todos nós sabemos que ele trabalhava numa empresa onde os domingos dele tinham que ser para trabalhar, para ir de um lado e para o outro.
E isso me incomodava profundamente. Hoje agradeço ao Senhor de ver o irmão Alex aqui. Deus abriu uma porta para ele numa empresa onde ele pode estar no domingo na casa do Senhor. Mas irmãos, eu me preocupo, porque isso não é brincadeira. Talvez para você, cristão do século 21, acostumado com essa libertinagem que está por aí, talvez para você não faça agora, mas um dia vai fazer. Leia a palavra do Senhor. Todos os anos eu incentivo a igreja a ler todos os anos a Bíblia toda, todos os anos. E você já deve ter lido que o povo de Israel foi para o cativeiro porque não tinha respeito pelo dia do Senhor. Foi essa cara. Leia o último capítulo do 2 Crônicas, você vai ver. Deus falou assim, não teve mais jeito. Eu falei, eu avisei, mas não teve mais jeito. Então todos foram para o cativeiro até que a terra repousou no dia do Senhor. Tudo começa aí. Tudo começa. Tudo começa quando nós confundimos as coisas, quando queremos agradar a Deus e o mundo. O mundo não morreu para nós. Se o mundo não morreu para mim, eu também não morri para o mundo. Eu estou vivo no mundo ainda. Eu ainda estou vivo no mundo. Estou aí nos meus interesses humanos, terráqueos, carnais. Faça um propósito no seu coração, irmão. Domingo é dia do Senhor. Eu não tenho outro compromisso. O Natal esse ano vai cair no dia 25 de dezembro. A família quer se reunir em São Paulo. Eu já falei, eu não vou, eu vou depois. No dia do Senhor eu estou aqui. Eu estarei aqui. Porque eu quero honrar ao meu Senhor. E Deus me deu uma família abençoada, eu tenho muito para agradecer ao Senhor. Deus lhe deu uma família abençoada, você tem muito que agradecer, mas há um tempo de semeadura e de colheita. Não respeite o dia do Senhor e vá fazer a vontade do mundo e vai ver a família perdida que você vai ver. Vários irmãos aqui estão pedindo para eu orar pelos filhos, porque quando eram crianças estavam aqui na casa do Senhor. Mas por causa do descuido, domingo é passear, domingo é visitar a família, domingo é viajar, domingo... A colheita chegou. A fatura um dia chega. Deus honra os que o honram, honre o Senhor e você vai colher os resultados depois. Nem que tenha que rejeitar jantar de família, nem que tenha que rejeitar festa de aniversário, rejeite, irmão. Eu peço em nome do Senhor Jesus, não é por mim, mas por você. Para que estejamos crucificados para o mundo, assim como o mundo deve estar crucificado para nós. Eu não sei para você, mas para mim a pior tragédia para mim seria saber que da família que Deus nos consegue vai parar em eterna. Isso seria a minha pior tragédia na minha vida. Por isso no nosso culto doméstico, todos os dias eu clamo, Senhor, depois de orar por todos, por toda a igreja, pela escola, pelo Brasil, pelos missionários, em último lugar é o nosso, somente em último lugar. Eu clamo ao Senhor, Senhor, não permita que um dos nossos queridos se desvie do caminho do Senhor e aconteça uma tragédia de alguém ir parar em eterna condenação. Isso seria a pior tragédia na minha vida. Isso seria uma tragédia para você? Seria uma tragédia? Então acorda. Então estabeleça as prioridades. Mundo, você está crucificado para mim e eu estou crucificado para você, mundo. Primeiro é o Senhor. Primeiro o Senhor. Irmãos, estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. Em Apocalipse, nós já estudamos aqui várias vezes sobre a igreja de Laodiceia. É a igreja dos nossos dias, é a última igreja sobre a face da terra. E a igreja que quer agradar a Deus e quer agradar ao mundo, a igreja morna, não é nenhuma coisa nem outra. E o Senhor Jesus falou, porque você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Quando você estiver com alguma indisposição estomacal, tome uma água morna. O que vai acontecer? Vai regurgitar. Tome uma água morna da ânsia. É a igreja dos nossos dias. Um pé na igreja, um pé no mundo, domingo de manhã na casa do Senhor, domingo de noite na festa, domingo... Confusão. É a igreja de Laodiceia. É a igreja que não tem um posicionamento, que nem uma coisa nem outra. E o Senhor Jesus falou, quem dera você fosse frio ou quente, mas porque você está no meio do caminho, você não é nada. Você é um pobre, miserável, cego, desgraçado e nu. Palavras da Bíblia, hein? Estou usando palavras da Bíblia, palavras do Senhor Jesus. Você é um desgraçado? Você é? Você é um pobre, miserável, cego, surdo e nu? Você é essa pessoa?
Se você está no meio do caminho, é essa pessoa. Então acorda, muda, não precisa continuar sendo. O Senhor Jesus falou: eu repreendo e castigo. E se não temos aceitado o castigo de Deus, irmãos, nós somos bastardos. Nós somos bastardos. Hebreus capítulo 2. Se vocês não aceitam a disciplina, vocês são bastardos, não são filhos. O filho, verdade, eu estava me descuidando, Senhor. Estava querendo agradar a família. O Senhor Jesus falou: quem me ama, não me ama mais do que o pai, do que a mãe, do que os irmãos, do que os filhos, não é digno dele. Não é digno. Estamos crucificados para o mundo. Leio novamente Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Diz a palavra do Senhor. Gálatas 6, 14. Mas longe de mim esteja a não ser gloriar-me na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Outro exemplo maravilhoso que nós temos na Bíblia é o de Ruth. Todos nós conhecemos bem o exemplo de Ruth. Ruth, ela não era, assim como Raabe, ela não era israelita. Ruth era moabita, ela não era do povo de Israel. Mas um dia, Noemi e seu esposo e seus 2 filhos, Malom e Quilom, foram peregrinar em Moabe por causa da fome que havia em Belém. Belém, a casa de pão, se descuidaram do Senhor, Deus permitiu a fome. Eles foram peregrinar lá, onde não deveriam também ir, mas foram, e o que aconteceu foi tragédia na família. Morreu o marido de Noemi, morreram os filhos de Noemi, e ficou ela sozinha com as suas 2 noras, Ruth e Orfa. E ela então sozinha lá, ouviu dizer que Deus havia visitado o seu povo, e ela então resolveu voltar para a sua terra. E ela começou a vir, viúva, perdeu seus 2 filhos, mas as 2 noras vinham. No meio do caminho, Noemi falou assim para as suas 2 noras: por que vocês estão me seguindo? Voltem para a casa de vocês, voltem para os pais de vocês, para os irmãos de vocês, para a cidade de vocês, para o país de vocês. Eu não tenho mais filhos, o que vocês vão fazer comigo? Orfa abraçou a sua nora, a sua sogra e voltou. Mas Ruth, que todos nós fôssemos como Ruth. Gostaria que os irmãos abrissem para lermos Ruth capítulo 1, versículos 16 e 17. Que esta palavra de Ruth seja também o lema do nosso coração, queridos irmãos. Ruth, ela podia também fazer como Orfa, voltar para a sua terra, voltar para os seus pais, voltar para os seus irmãos, voltar para os seus amigos de infância. Ela poderia ficar lá no seu país, no seu mundo, de novo no seu mundo. Qual era o mundo de Ruth? Até pouco tempo atrás era Moab. Lá estava o seu pai, lá estava a sua mãe, lá estavam seus irmãos, lá estavam seus amigos, seus coleguinhas, estavam todos lá. Mas Ruth conheceu Deus. E isso fez toda a diferença. Ruth teve um encontro com Deus, e isto faz toda a diferença. Por que não vivemos diferentes do mundo, irmãos? Porque às vezes talvez não tivemos um encontro com Deus como Ruth teve. Quando queremos agradar Deus e o mundo, a verdade é que não tivemos um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque se temos, Ele é o nosso amor, Ele é o nosso Senhor. É a Ele que nós queremos agradar, não a nós mesmos, nem o mundo. Eu já estou crucificado, eu não vou mais agradar a mim, eu já estou crucificado. O mundo está crucificado para mim, eu não tenho mais interesse numa coisa que já morreu. Não tem mais. Eu amava muito o meu pai, de verdade. Foi o melhor pai que podia Deus me dar. Eu amava. Desde criança, eu sempre tive muita admiração pela coragem dele, pela determinação dele. Já falei para os irmãos, em 42 anos que eu convivi com meu pai, só 2 domingos eu vi ele fora da igreja, só. Os 2 domingos ele estava internado no Hospital Angelina Carol. Não precisava ter dúvidas, não precisava. Podiam convidar? Podiam convidar. Podia ter atrativo? Podia. Ele não ia, porque aqui era o lugar dele, era a casa do Senhor.
Mas um dia Deus o chamou. Ele nasceu num domingo e partiu numa quarta-feira. Nasceu num dia do Senhor e foi para a glória num dia de consideração. Deus o honrou até nisso também. O corpo dele foi colocado aqui sobre essa mesa. E eu amava muito meu. Mas precisamos pegar o corpo dele. E eu fui no carro fúnebre até o cemitério. E lá precisamos colocar o corpo dele na sepultura. Por quê? Se eu amava tanto. Por que não levar para casa? Por que não levar para casa? Eu vou levar para casa, deixar ele sentado lá no sofá. A Bíblia dele está lá em casa. Vou deixar lá. Por que não podemos fazer isso, irmãos? Por que não podemos fazer isso? Por quê? É uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública. Nós o amávamos muito, mas chegou um momento que morreu. Agora não dá para ficar junto mais. O mundo morreu para você? Cuidado. Não está cheirando mal? Cuidado. Você morreu para o mundo? Tem que se separar agora. Ou vai cheirar mal. Vai ser uma questão de saúde, não pública, mas espiritual. Não vai ser saúde pública, vai ser saúde espiritual. Ruth nasceu em Moabe, cresceu em Moabe, casou em Moabe, tinha os pais em Moabe, tinha família em Moabe, tinha o passado em Moabe, tudo era de Moabe. Mas ela tomou uma decisão: agora que eu conheço a Deus, não vou mais ficar aqui. É linda essa passagem. Às vezes usada até em casamento também. Diz a palavra do Senhor, Ruth 1, 16 e 17. Depois que Orfa voltou embora, Ruth tomou a palavra e falou, 16 e 17. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste do pé de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se alguma coisa que não seja a morte me afastar de ti. Você pode dizer isto, como Ruth falou. Mas então, por que qualquer coisinha tem afastado os irmãos da comunhão? Por quê? Porque olha para Moabe com tanta frequência, volta para Moabe com tanta... Por quê? Está errado. Ruth tomou uma decisão: meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus colegas, meu mundo vai ficar para trás. Eu vou cruzar esse Jordão e não volto mais. Assim como Raabe, quem fez parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo também? Quem? Irmão, fazemos parte do Senhor Jesus Cristo, da sua família. Nós devemos morrer para a vida velha, queridos irmãos. Pai, mãe, irmãos, Mateus 10, 37, não preciso abrir. O Senhor Jesus falou: quem não deixar pai, mãe, família, interesses por amor de mim, não é digno de mim. Você pode dizer isso. Ele falou: quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Nós já estamos crucificados com Cristo, queridos. Não vamos viver mais para o mundo. O mundo está crucificado para nós e nós para o mundo. Às vezes, quando temos que ir a um sepultamento lá no cemitério vertical, não sei se alguém já teve o desprazer de ir lá, o cheiro é horroroso, irmãos. Enquanto o corpo está sendo ali, o culto processando ali no hall, no cemitério vertical, os corpos não são enterrados no chão. Pessoas que às vezes têm medo de ser colocadas no chão, então compram um lugar lá no cemitério vertical, e aí tem até um microfone, porque no caso a pessoa achar que não morreu, pode até falar com as pessoas de fora. Então é construído um prédio ali perto do shopping Jockey. Então são várias alas, cheias de gaveta, Meus irmãos, eu quando vou lá já peço a Deus me ajude, Senhor, a suportar o cheiro. É um cheiro horroroso de podridão. Enquanto está acontecendo o culto lá embaixo, as mulheres da limpeza vão passando produtos fortíssimos para tentar disfarçar um pouquinho, porque é horrível. É horrível a pessoa que diz que morreu para o mundo, mas não foi sepulto. Você morreu para o mundo? Cuidado. Que cheiro está saindo de você? Cuidado.
Essa semana aconteceu um desabamento de um cemitério desses na Itália. Os caixões ficaram pendurados. Os irmãos viram que situação horrorosa que foi? Despencou um cemitério vertical lá e os caixões todos pendurados. Essa semana, né? O fedor, a podridão, a aparência horrorosa. Meus irmãos, quando nós não morremos definitivamente para o mundo, nós ficamos dando trabalho. Isso é o mau cheiro de nós. Por isso, vamos lembrar, nós já estamos crucificados para o mundo e o mundo está crucificado para nós. Em terceiro e último lugar, a centralidade da cruz do Senhor Jesus Cristo. O mundo está crucificado para mim, eu estou crucificado para o mundo, e agora vamos olhar para a cruz de Cristo. É o centro, queridos irmãos. O mundo está em rebelião contra Deus, todos nós sabemos isso. Os irmãos estão vendo como o mundo está em rebelião contra Deus? O mundo está em rebelião. Deus criou o ser humano para viver em comunhão com Ele. O mundo está longe do Senhor, em rebelião contra Deus. Mas, abramos por favor em 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. A cruz do Senhor Jesus Cristo é o centro, queridos irmãos, que nos faz morrer para o mundo velho e o mundo morrer para nós. Se não for a cruz de Cristo, nós não temos esta morte para o mundo. Por isso a cruz é o centro. Por favor, abre em Romanos capítulo 6, versículo 6 também. Romanos capítulo 6, versículo 6. Nosso homem velho deve ser crucificado, a nossa natureza velha deve ser crucificada. Romanos 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Não podemos mais fazer a vontade do mundo. Nós lemos agora em 1 João: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Os interesses do mundo perderam valor para nós. Nós já estamos crucificados para o mundo. A nossa natureza velha foi crucificada. E em Romanos capítulo 12, versículo 2, não precisam nem abrir para lá, nós conhecemos bem, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade do Senhor. Irmãos, não vos conformeis. Agora que nós morremos para o mundo, nós não podemos mais nos conformar, tomar a forma do mundo. Quando fazemos algum bolo em casa, algum pão em casa, pegamos a massa e colocamos dentro de uma forma. Se a forma é retangular, qual será o formato do pão? Retangular. Se a forma é redonda, qual será o formato do pão? Redondo. Se for quadrado, será quadrado. E isso é tomar a forma do que está determinando a forma. O mundo não pode determinar a nossa forma. Nós não podemos nos conformar mais com esse mundo, porque nós já morremos com esse mundo. Não vos conformeis, queridos irmãos. Em Filipenses capítulo 3, versículo 8, lemos na palavra do Senhor também. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Uma palavra bem séria que o nosso amado irmão Paulo falou. Eu gostaria que todos nós considerássemos isto que ele falou aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Que todos nós olhemos para o mundo da maneira como ele olhava. E se você olhar desta maneira, vai mudar completamente. Nós estamos crucificados. A cruz de Cristo é o centro, queridos irmãos. É o centro que nos afasta do mundo corrompido em rebelião contra Deus e que nos aproxima do nosso Deus. É o centro. Se você não quiser a cruz de Cristo, infelizmente vai continuar em rebelião com o Senhor. Filipenses 3, versículo 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo.
Você considera esterco o que o mundo lhe oferece? Ou considera? Os atrativos do mundo, os convites do mundo, às vezes até da família, você considera como esterco? Ou você gosta dessas coisas? Você gosta? Lembre-se do filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo dentro da casa do pai. Tinha fartura depois. Mas o filho pródigo não considerou esterco as coisas do mundo. E se você não considerar esterco as coisas do mundo, vai parar onde o filho pródigo parou. Aonde ele parou? No chiqueiro. E aí o filho pródigo comia o quê? Não era mais a fartura de pão na casa do pai, mas comia o quê? Diz a Bíblia que ele enchia o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E não é verdade que está acontecendo isso também nos nossos dias? Quanta gente que se diz cristã está comendo esterco, está comendo estrume, está comendo sujo. Você tem uma natureza de cachorro? Não, você é filho de Deus. Tem o cavalo lá embaixo, e o cavalo come bastante capim, e depois solta o esterco deles ali. E os nossos cachorros vão lá e sabe o que fazem? Pois é, já sabe o que faz. Chegam cheirando estrume de cavalo em casa. É assim que nós somos também, queridos? Temos atração por essas coisas? Não? Então vamos mostrar. Paulo considera, perdi todas as coisas, não me interessa se é amizade do mundo, se é incompreensão do mundo, não me interessa. Agora eu sou de Cristo, o mundo já está crucificado para mim, eu já estou crucificado para mim, para o mundo. Agora eu vivo para Cristo, eu estou na cruz do Senhor Jesus Cristo, morto para o mundo. Agora o mundo é esterco para mim, os atrativos do mundo, tudo perde o valor para mim. A cruz do Senhor Jesus Cristo afetou o seu relacionamento com o mundo ou não? Gostaria de terminar com esta pergunta. A cruz do Senhor Jesus Cristo afetou o seu relacionamento com o mundo ou não? Se não está crucificado para o mundo e nem o mundo para você. A cruz do Senhor Jesus Cristo é o seu. Ela afetou o seu relacionamento com o mundo? Se sim, parabéns para você. Se sim, mostre, não fale, mostre. O mundo não tem mais valor para mim, agora é o Senhor Jesus Cristo. O mundo está precisando ver pessoas crucificadas, não religiosos, mas pessoas crucificadas, que servem ao Senhor. É o centro da nossa vida, Ele é tudo para nós. O mundo, a cruz afetou o seu relacionamento com o mundo? Que Deus abençoe. Que sim. Dá-nos a vitória.
dá-nos fé mais forte. Meus irmãos, o Senhor Jesus avisou o que vai acontecer nos últimos dias. O que vai acontecer? Apostasia. Igreja de Laodiceia, um pé no mundo, um pé na igreja. Isso não é fé, isso é apostasia, isso é brincadeira, isso é não morrer para o mundo, isso é catingar nesse mundo. Gente que diz que morreu, está aí por aí, perambulando pelas ruas. Vamos morrer para o mundo, vamos deixar que o mundo morra. Esterco, mundo, você é esterco. Festa, você é esterco, não tem valor. Eu estou como Moisés, olhando para a recompensa que virá. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelos exemplos maravilhosos na Tua palavra, Senhor, de pessoas que renunciaram tudo, como Moisés, renunciou um mundo maravilhoso de riquezas, de glamour, de glória, de tantos servos, de tanto ouro, de tanto brilho, de tantas festas, mas diz a Tua palavra que ele renunciou ao prazer do pecado, porque tinha em vista a recompensa. Raabe também abandonou sua vida perdida no pecado, Senhor, tornou-se uma fiel serva do Senhor, renunciou ao seu mundo que estava desmoronando. Mesma coisa aconteceu com Ruth. Que exemplos maravilhosos. Mas o nosso exemplo maior é o Senhor Jesus Cristo, e Ele morreu por nós, para que nós vivamos para Ele, e o nosso lugar é na cruz. Como diz a poesia, em cada coração há um trono e uma cruz. Se nós vamos para o trono, o Senhor Jesus vai para a cruz. Mas se nós vamos para a cruz, onde é o nosso lugar, Ele vai para o trono, onde é o lugar dele, para reger a nossa vida, para reger a família, para reger a igreja, para reger o mundo. Ajuda-nos, Senhor, como cristãos, a estarmos crucificados para o mundo, e o mundo para nós, e não nos gloriarmos em outra coisa que não seja na cruz do Senhor Jesus Cristo. Leve em paz os meus amados e queridos irmãos, traz-nos todos de volta à noite, Senhor, orando para que o Senhor nos ajude a não nos encantarmos com os descansos atrativos e festas e prazeres do mundo, mas no Senhor, nos regozijarmos no Senhor. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar, por favor. Que Deus abençoe a todos, um bom restante de dia e à noite juntos novamente servindo ao Senhor. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia dele. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Bom restante de dia e até a noite com a permissão do nosso Deus.